Meus irmãos, graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Nessa noite, quero agradecer a Ele pela oportunidade de estar aqui mais uma vez e por esse grande desafio de falar desse tema de avivamento. E eu peço aos irmãos que nessa primeira parte da nossa meditação possam abrir as suas Bíblias na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 2. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 2. Nós vamos fazer a leitura do versículo 1 ao versículo 15. Todos já acharam? Vamos à leitura. Quero que vocês saibam quanto estou lutando por vocês, pelos que estão em Laodiceia e por todos os que ainda não me conhecem pessoalmente. Esforço-me para que eles sejam fortalecidos em seu coração, estejam unidos em amor e alcancem toda a riqueza do pleno entendimento, a fim de conhecerem plenamente o mistério de Deus, a saber, Cristo. Nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Eu lhes digo isso para que ninguém os engane com argumentos que só parecem convincentes. Porque, embora esteja fisicamente longe de vocês, em espírito estou presente e me alegro em ver como estão vivendo em ordem e como está firme a fé que vocês têm em Cristo. Portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo e não em Cristo. Pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade e, por estarem nele, que é o cabeça de todo poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. Nele também vocês foram circuncidados, não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas com a circuncisão feita por Cristo, que é o despojar do corpo da carne. E isso aconteceu quando vocês foram sepultados com ele no batismo, e com ele foram ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu pregando-a na cruz e, tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Aleluia. Meus irmãos, eu quero iniciar agradecendo a Deus pela oportunidade de compartilhar um tema tão importante com vocês nessa noite. Um tema importante para a igreja do Senhor como um todo, não só para a igreja congregacional do Monte Castelo, mas é um assunto muito delicado, por vezes melindroso, e por isso eu não vou entrar em algumas das suas particularidades. Porém, eu não vou deixar de citar aqui os pontos que nós consideramos serem vitais quanto à necessidade que nós temos de um real avivamento. Então, nesse sentido, eu, num primeiro momento, quero afirmar 3 coisas e o que eu quero já que você guarde no seu coração a respeito de avivamento. Primeira delas, o avivamento é obra de Deus e não dos homens. Segunda, o avivamento produz esclarecimento e não confusão. Terceira, o avivamento não faz com que a igreja produza ações desordenadas, mas ele é conduzido e controlado pelo mesmo Espírito Santo que é derramado quando da sua ocasião. Então, com essas 3 questões na nossa mente, nós vamos seguir nesse texto que nós lemos de Colossenses 2, de 1 a 15, e eu espero, minha oração nessa noite é que a gente saia daqui compreendendo o que é um real avivamento. E por isso, eu não tenho o costume de fazer isso, porque eu prego
praticamente todas as vezes expositivamente, e apesar de que hoje existe um tema, eu também vou pregar expositivamente, mas se eu tivesse que dar um tema a essa meditação de hoje à noite, seria: não vivemos um avivamento, mas precisamos de um. Não vivemos um avivamento, mas precisamos de um. Já foi orado sobre isso aqui. Nós realmente precisamos de um avivamento. Quando as pessoas tanto falam hoje na igreja evangélica a respeito de precisamos de uma nova reforma, ou voltar aos princípios da reforma, eles estão falando, em outras palavras, nós precisamos de um avivamento. Nós precisamos voltar às nossas origens, às nossas raízes, voltar à palavra de Deus. Então, em primeiro lugar, nessa noite eu quero afirmar, mas sim com base bíblica, não simplesmente pelo que vemos, mas também com base bíblica, nós não estamos vivendo um avivamento. Meus irmãos, não estamos desfrutando, infelizmente, de um avivamento. A igreja cristã atual, mesmo que não na sua totalidade, é bem necessário fazer essa ressalva, não é toda a igreja cristã atual, mas boa parte dela tem vivido dias difíceis, muito difíceis em certos casos, dias de mistura teológica, dias de introdução de pensamentos heréticos, dias em que pensamentos humanistas têm se colocado no seio da igreja e pouca resistência tem tido, e pouco impacto a igreja tem nos locais onde ela se faz presente. Não precisa ir muito longe, não precisa ir muito distante da sua casa, para você perceber que a igreja que se chama pelo nome do Senhor Jesus, na nossa época, tem feito pouco ou nenhum impacto na sociedade em que ela está inserida. Senão a sociedade não estaria como está. Você quer saber se a igreja é forte ou se ela é fraca em determinada localidade? Olhe para a sociedade. Você não precisa ir muito fundo na situação da igreja, olhe para a sociedade. Se a sociedade jaz no maligno, se a sociedade está envolta em densas trevas, se ela está desfrutando prazerosamente do pecado, a igreja está fraca. A igreja não tem feito o seu dever de casa, a igreja não tem feito a sua missão. E obviamente essa igreja não pode estar no avivamento. Muito se fala que hoje nós estamos vivendo um avivamento porque a palavra tem sido pregada, mas a palavra é pregada durante toda a história da igreja cristã. Isso não quer dizer que toda a história da igreja cristã foi uma história de avivamento. Quando John estava orando aqui, ele falou: Senhor, que nós possamos ser avivados, como em vários momentos da história houve avivamento. Vários momentos da história trouxeram um derramar do Espírito Santo de uma maneira muito especial, mas também vários momentos da história trouxeram a derrocada e a decadência da igreja também de uma forma muito acentuada. E nós estamos vivendo uma dessas passagens de decadência e de derrocada espiritual. Meus irmãos, não precisa a gente nem sair de casa. Nesses dispositivos de 5, 6 polegadas, a gente consegue ver muita coisa que não tem nada a ver com Cristo nas nossas vidas e nas vidas dos nossos irmãos. E a gente começa a se perguntar: será que eu estou vivendo um avivamento? Se eu estou assim, se as outras pessoas estão assim, o que é isso que a gente está vivendo? Que parece que não há diferença entre ser ou não ser crente. Parece que não existe diferença entre estar no mundo e estar na igreja. Parece que não existe mais diferença entre ser sal da terra e luz do mundo para aqueles que jazem nas trevas. Tem sido muito difícil o tempo que a gente tem vivido. Enquanto cristãos, nós precisamos perceber essa realidade e ter uma profunda preocupação. Não dá, meus irmãos, para que a gente olhe a condição da igreja, olhe a condição do mundo hoje em dia e continue do mesmo jeito. Nós não somos do mundo, mas nós estamos nele. E enquanto aqui estivermos, precisamos fazer a diferença nele.
Nós não podemos habitá-lo sem que a presença de Deus, através das nossas vidas, das nossas palavras, do nosso testemunho, não seja evidenciado, ou seja, sem que o nome de Deus seja pregado por nosso intermédio, por nossas palavras, por nossas ações. Não dá para você viver 50, 60, 70, 100 anos de vida sem que você tenha feito nada pela obra de Deus, sem que você tenha contribuído um dia sequer para o reino de Deus ser expandido na face da terra. Nós não podemos viver numa bolha. Seria muito bom dizer: estamos maravilhosamente confortáveis, edificados e abençoados aqui. Mas se a gente olha lá fora, tem muita gente morrendo sem Deus, morrendo sem perspectiva de vida, sem saber que existe um futuro, e que esse futuro pode ser vida eterna para os que estão em Cristo e morte eterna para os que morrem sem Ele. A palavra precisa ser proclamada. Nós não podemos estar felizes com o nosso crescimento espiritual sem que ele nos impulsione a uma preocupação com a situação da igreja, sem que ele nos leve a nos preocupar com a sociedade, com o mundo como um todo. Todo dia surge uma novidade, e geralmente desagradável. E geralmente essa novidade, nos nossos tempos, se refere à perda da nossa liberdade, inclusive de expressão. Daqui a pouco, a gente vai estar pedindo desculpas por ser crente. O dia que isso acontecer, eu não quero mais estar na terra. Eu não vou pedir desculpas por ser crente. Eu preciso dizer, meu irmão, se você quer ter alguma coisa de útil na sua vida, ligue-se a Cristo, esteja junto com Ele, porque sem Ele, a sua vida, a minha vida, não vale absolutamente nada. As pessoas precisam saber disso. A pergunta que eu vou fazer agora é a mesma que Martyn Lloyd-Jones fez em 1959, mas ela é muito útil para o dia de hoje. Ela diz o seguinte, ela cabe perfeitamente na nossa realidade: acaso não é óbvio para todos nós que a igreja está falhando? Ela que pergunta. Praticamente, não, mais até, de 60 anos. Mais de 60 anos. Acaso não é óbvio para todos nós que a igreja está falhando, que não tem o mesmo impacto que tinha em tempos anteriores e tempos passados, como muitos de nós podemos lembrar? Meu irmão, se você tem pelo menos, do meu tempo de evangelho para frente, 30 anos para frente, você vai ter certeza, o evangelho não era como é o de hoje. A gente é de um tempo bem diferente. A gente é de um tempo que, se eu dissesse assim, eu sou crente, e eu não tivesse um centavo dentro do meu bolso, eu levava o pão e o leite para minha casa e no outro dia eu pagava, porque todo mundo confiava que eu era crente, tinha palavra e que eu ia pagar. Hoje, às vezes é melhor a gente nem dizer que é capaz da gente ser expulso do local, porque algumas pessoas já foram ludibriadas, enganadas, foram infelizmente decepcionadas por muitos de nós que dizemos ser crentes. E a pergunta final do Martyn Lloyd-Jones é: por que não fazemos tanta diferença? Será que 59 é tão diferente de 2021? Não, infelizmente não. Nós somos atuantes, de fato nós somos atuantes. Dependendo da igreja que você faz parte, você vai ver que tem reunião todo dia. Então nós somos muito atuantes, nós estamos sempre ocupados. Às vezes tem pessoas que não querem nem falar com a gente, ou não chegam perto da gente, porque dizem: não, fulano é muito ocupado, eu não vou nem preocupar ele com mais coisas, ele já tem muita ocupação. Nós estamos sempre fazendo alguma coisa, nós estamos sempre correndo de um lado para o outro. As nossas agendas são muito apertadas, os nossos dias parecem ter bem menos que 24 horas. E ainda assim os resultados não são positivos, ou pelo menos não são tão positivos quanto deveriam ser. A gente faz e continua dizendo: o que é que eu fiz? Não fiz nada, o dia passou e eu não consegui produzir nada.
A gente continua fazendo projetos e mais projetos dentro da igreja e no final das contas a gente diz, qual foi o resultado? Não sei. A gente está muito ativo, mas a verdade, meus irmãos, é que muitas vezes nós não estamos interessados em doutrina, em palavra, em repreensão, em cajado. A gente não está muito interessado nisso, não. A gente, às vezes, não está consciente dos problemas que nos confrontam. E parece que os dias vão passando sem que a gente esteja apercebido daquilo que deveria fazer. Os problemas são inúmeros, mas a solução está aqui. E eu espero que esteja aqui. E aqui também. A verdade, meus irmãos, é que não dá para achar que a gente vive um avivamento se as nossas reuniões de oração são pouco frequentadas. Avivamento sem oração não existe. Não dá para achar que estamos num avivamento se há pouca ou nenhuma doutrina em algumas das nossas pregações. Se as nossas escolas bíblicas dominicais são renegadas por muitos em determinados períodos do ano. Graças a Deus você está aqui, em janeiro. Mas tem muita gente que não esteve em momento algum de janeiro. Ou talvez até tenha dito, não, em janeiro não vamos fazer escola bíblica dominical. A gente faz só o culto à noite. A gente bate o cartão, na outra semana a gente volta. Já é suficiente uma vez por semana. Eu tenho muito o que fazer. A gente não pode pensar assim, meus irmãos. Ele está às portas. E nós? O que estamos fazendo? Relegando os ensinos? Deixando de lado a doutrina? Deixando que a nossa vida seja cada dia mais conforme o curso do mundo e não a palavra? Quantas vezes a gente pensa em fazer determinadas coisas na igreja e não faz por falta de quórum? Você já pensou nisso? Pode vir 2, 3, meus irmãos, não deixem de fazer. E mesmo que isso se torne corriqueiro, não deixe de fazer. Não deixe de fazer um culto jovem porque só vem 5 jovens, faça. Não deixe de fazer um culto das mulheres porque só tem 5 pessoas na auxiliadora feminina, faça. Não deixe de fazer um culto dos homens porque só vieram 2 ou 3, faça, porque é para Deus, não é para eles. Deus abençoa o trabalho, mesmo com pouca gente. Pouca gente, mas com muita fé, Deus abençoa o trabalho. Meus irmãos, como eu disse no primeiro ponto citado, o avivamento é obra de Deus e não de mãos humanas. Muitos avivamentos já aconteceram na história cristã e lendo sobre eles, algumas pessoas que vão buscar os mesmos métodos daquela época para tentar aplicar hoje. Só que eu quero dizer o seguinte: o que funcionou em 1859, o que funcionou em 1959, na vida de Lloyd Jones, por exemplo, não vai funcionar hoje não. Não existe uma receita de bolo para o avivamento, como não existe uma receita de bolo para a vida cristã. Cada um tem a sua, e cada um precisa viver conforme a palavra, dentro das suas individualidades, com os talentos que Deus lhe deu, com o dom que Ele lhe capacitou, com as suas dificuldades, com as suas limitações, mas cada um tem que viver a sua vida cristã. Não dá para, no dia final, eu pegar no pé do meu irmão, para tentar subir junto com ele. Ele subirá e eu ficarei, se eu não tiver, de fato, dentro dos planos eternos do Senhor. Muitos avivamentos já aconteceram, e nós não podemos reproduzi-los hoje, do mesmo jeito. O tempo é específico, a ação é específica, o povo é específico e as necessidades são específicas. E Deus tem também a sua multiforme graça para derramar nesses momentos específicos da vida da igreja. A única coisa que é igual é que nós temos o mesmo Deus que agiu
no século XVI, no século XVII, no século XVIII, no século XIX, no século XX, no século XXI, Ele sempre estará conosco. E nós dependemos dele para o avivamento. As pessoas que têm buscado métodos para que o avivamento aconteça não compreendem que para resolver os problemas que a igreja tem hoje, nós não dependemos de métodos e sim do poder de Deus. Para vencer os problemas que a igreja tem hoje, nós precisamos do conhecimento de Cristo. Voltar para a palavra. A palavra nos diz como proceder nas situações críticas que nós nos encontramos. E nos 5 primeiros versículos desse texto que a gente leu, Paulo vai mostrar que para não sermos enganados por falsos ensinos, mas experimentarmos verdadeiro crescimento espiritual, nós precisamos conhecer a Cristo. Olha os 3 primeiros versículos comigo. Quero que vocês saibam quanto estou lutando por vocês, pelos que estão em Laodiceia e por todos os que ainda não me conhecem. Pessoalmente, esforço-me para que eles sejam fortalecidos em seu coração, estejam unidos em amor e alcancem toda a riqueza do pleno entendimento, a fim de conhecerem plenamente o mistério de Deus, a saber, Cristo. Nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Paulo lutava pelos irmãos colossenses. Meus irmãos, lutar aqui é figurado. Ele orava. É porque às vezes nós oramos, e a palavra no original aqui traz exatamente essa ideia, nós oramos de uma forma tão esforçada, com tanta dor, com tanto esforço, que a gente parece que está lutando, e está lutando mesmo. Tem vezes que você está orando e aquilo lhe provoca tanta agonia, porque você está lutando primeiro contra você mesmo, contra a sua natureza pecaminosa. Você está lutando contra o mundo, contra os fatores externos que tentam levar você para longe de Deus. E você está lutando contra as outras pessoas que insistem em viver em pecado e que pelas quais você tem responsabilidade. Entenda que a figura de um líder eclesiástico é talvez a figura que mais sofra no momento que a igreja está em derrocada, porque ele sofre pelos próprios pecados, ele sofre pelos pecados da igreja que está sob seus cuidados, e ele sofre pelos pecados do mundo. É muito sofrimento. Paulo lutava, Paulo orava incessantemente para que aqueles irmãos, não só de Colossos, mas de Laodiceia e Hierápolis, pudessem ter o conhecimento de Cristo. Ele orava pelos que não conhecia pessoalmente. O que eu disse antes, não adianta eu saber que aqui está tudo bem e lá fora não. Eu oro por aqueles que eu nem conheço, para que eles conheçam a Cristo, assim como conhecemos. Paulo fazia isso diligentemente, continuamente, dedicadamente, insistentemente, esforçando-se para que Deus concedesse àqueles irmãos que eles fossem, primeiro, fortalecidos no seu coração. Fortalecidos no seu coração. Segundo, que eles fossem unidos em amor. E terceiro, que eles alcançassem toda a riqueza do pleno entendimento, a fim de conhecerem plenamente o mistério de Deus, a saber, Cristo. Meus irmãos, quando a igreja está passando por um avivamento, essa igreja está fortalecida no seu coração, pela palavra de Deus. Habite ricamente em vós a palavra de Deus. Não só isso, a igreja está unida, a nossa igreja está fragmentada, rachada. A igreja evangélica, falando agora particularmente do Brasil, ela está totalmente fragmentada. Dia após dia, aqueles que se dizem do segmento evangélico tomam determinadas atitudes que algumas denominações precisam emitir notas dizendo: nós não temos nada a ver com isso. Por quê? Porque o pensamento não é unânime.
Porque o objetivo não é unânime. Qual é o objetivo da igreja do Senhor? É a glória dele, é adorar ele. Mas parece que nós não estamos mais entendendo assim. Meus irmãos, o estilo, a forma, o regime de governo das igrejas pode ser diferente. Isso não há problema algum. Mas a doutrina da igreja precisa ser uma só: a Bíblia Sagrada. Isso não pode divergir. Jesus Cristo é Deus. Tem diferença? Não pode. Aqui tem que ser acreditado assim em qualquer outro lugar do mundo onde ele foi invocado. Jesus Cristo é Deus. E existe uma Trindade Santa. Ele morreu pelos nossos pecados. A cruz serviu para todos aqueles que foram chamados antes de tempos eternos, como diz Efésios 1:4, para o louvor da sua glória, para viver santo e irrepreensivelmente na sua presença. Isso não pode mudar, isso é doutrina fundamental. A placa pode mudar, o regime pode mudar, mas a Bíblia não muda. Passa céus e terra, essa palavra não passa. E o nosso objetivo é pregar a palavra, glorificar a Deus e viver de uma maneira que seja digna do evangelho que nos foi pregado. Deus se revelou na pessoa de Cristo. Na pessoa de Cristo se dissipa tudo que era sombra e há a plenitude. Ele diz aqui que eles conheçam plenamente o mistério de Deus, a saber, Cristo. O que os antigos, o povo do Antigo Testamento ainda não tinha visto, ainda não tinha sido revelado? Cristo. Em Cristo tudo se desfaz e tudo se refaz, agora perfeito. Você não precisa mais de um sacrifício para se livrar dos seus pecados por um ano. Ele se fez sacrifício pelos seus pecados, pelos meus pecados, por toda a eternidade. Ele nos justificou. Nós não precisamos mais de alguém que se coloque exclusivamente para entrar no Santo dos Santos e aí tenhamos um contato com Ele. Nós temos acesso direto, livre, porque o véu foi rasgado. Tem muita gente querendo recosturar, mas ele continua rasgado, porque ele morreu, mas ressuscitou. A palavra de Deus fala o tempo todo, aponta o tempo todo para Cristo. Então, se em Cristo existe a plenitude de todas as coisas, meus irmãos, não há mistério na Bíblia que não seja mistério revelado, porque o tempo todo ela fala de Cristo, que é o mistério de Deus, ou seja, tudo que Deus quis revelar aos seus, revelou em Cristo. Tudo que nós precisamos está em Cristo. A plenitude do conhecimento, a plenitude da paz, a plenitude da sabedoria, tudo em Cristo. Em Cristo foi revelado o plano de salvação dos eleitos, foi revelado o caráter de Deus, foi revelado o poder de Deus. Nele nós encontramos o conhecimento de tudo o que o Pai desejou revelar de si para a humanidade. Diz Paulo, nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Mais claro impossível. A razão pela qual, meus irmãos, nós não somos tão impactantes quanto nós deveríamos, não é somente uma apatia. E de fato nós encontramos a apatia na igreja. Tem vezes, e a gente que estuda muito a história, as biografias de alguns pregadores antigos, a gente percebe que aqueles homens incendiavam no púlpito e as pessoas incendiavam na bancada. Hoje às vezes a gente incendeia no púlpito e o gelo continua na bancada. Às vezes você está cantando aqui e você sente a presença de Deus, você está pregando e você sente que é o Espírito Santo conduzindo você, porque você faz na dependência dele. Mas as pessoas parecem que não estão compreendendo ou não estão aqui. E eu dou graças a Deus quando nós percebemos ou entendemos, ou se isso acontece pelo menos com quem está falando. Volta para casa dizendo, Senhor, eu sei que falou comigo hoje. Eu não fico pensando assim, se irmão fulano tivesse... Essa palavra foi para ele. Essa palavra foi para mim, que estou pregando.
Essa palavra é para todos nós. Como é que a gente vai dizer, irmão, desperta, se eu estou dormindo? Desperta, ó tu que dormes, é para a igreja toda. A razão não é somente uma apatia, uma despreocupação. Não é somente uma falta de interesse que às vezes existe. É muito mais profundo. E uma questão que precisa ser considerada é que o homem moderno não tem mais paciência para absorver as coisas divinas. Ele é imediatista demais. Se passar de 20 minutos, ele já está se agoniando. Ele não consegue ver nada. É impressionante como, às vezes, a gente passa o dedo assim nesses dispositivos e a gente não passa um segundo em uma imagem. Que dirá ler qual foi o versículo que o irmão postou no grupo do WhatsApp da igreja? Não. A gente não pode se pegar dessa maneira, não. Não é do dia para a noite que as coisas acontecem. É tudo no tempo de Deus. E nós precisamos, com paciência, com diligência e com consistência, buscar a palavra de Deus na nossa vida. Nós precisamos considerar também que o homem moderno não se abre para a verdade das Escrituras. Não tem se aberto para essa verdade. Porque ele não vê na Bíblia autoridade. Isso é muito grave. Isso é muito sério. Paulo vai expor nos versículos 4 e 5. Eu lhes digo isso para que ninguém os engane com argumentos que só parecem convincentes. Porque, embora esteja fisicamente longe de vocês, em espírito eu estou presente e me alegro em ver como estão vivendo em ordem e como está firme a fé que vocês têm em Cristo. Paulo expõe seu esforço em oração àqueles irmãos. E alerta também para o fato de que os hereges da cidade de Colossos buscavam enganar eles com argumentos que eram apenas convincentes. Como fugir do engano? Inclusive do engano que nós estamos vivendo um avivamento e que determinadas manifestações não são genuinamente espirituais, se nós não estivermos conscientes do que nos ensina a palavra. Paulo dizia: meus irmãos, eu estou muito feliz, alegro o meu coração saber que vocês estão firmes e que vocês estão vivendo em ordem. Por quê? Porque apesar de tanta heresia, porque apesar de tanta gente ter se dobrado àqueles ensinos heréticos, ainda tinha muita gente permanecendo firme na fé. Como permanecer firme na fé? A palavra foi pregada. Siga, viva, medite, estude, guarde, memorize, se alimente da palavra. Embora estivesse longe fisicamente, o apóstolo chama aquele povo a meditar na verdade da Escritura. Ele tem se alegrado com o relato de Epáfras. E que bom seria que todos nós pudéssemos nos alegrar com os relatos das nossas igrejas. Povo santo de Deus, povo separado por Deus para o louvor da sua glória, povo que medita na palavra de dia e de noite, povo que não se desvia nem para a direita e nem para a esquerda, povo temente a Deus que se desvia do mal. Seria muito bom que a gente pudesse escutar isso das nossas casas de oração. Mas como eu disse, o problema é muito mais profundo do que a gente imagina. Nós não somente temos heresias que nos assolam, como assolava a cidade de Colossos. A pergunta persiste: por que nós não influenciamos a condição espiritual da nossa sociedade como nós deveríamos? Entendamos nesse ponto aqui que aquilo que nos confronta, meus irmãos, não vai ser minimizado pelo nosso ativismo. Não é pela quantidade de cultos que a gente vem que os problemas sumirão. Também não estou dizendo que você deixe de vir aos cultos. Continue sendo assíduo, mas assíduo e produtivo. Não somente assíduo e ativo. O que vai realmente confrontar, o que nos confronta, é a palavra de Deus, é o poder de Deus em nós. Nós precisamos compreender que nós necessitamos não de sofisticação, não de aparatos, mas precisamos ser cheios do Espírito de Deus. Um povo que não está cheio do Espírito de Deus não está vivendo um avivamento.
Por isso que eu digo, nós não estamos vivendo um avivamento. Mas, não só isso. Eu quero agora falar a respeito de obstáculos para o avivamento e a necessidade de voltar para as Escrituras. Primeiramente, eu quero mostrar que Paulo continua no texto, nos versículos 6 a 15, tratando daquilo que os irmãos necessitam. Não só os colossenses, mas nós também. Versículo 6, ele vai dizer: portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele. O que é que os irmãos precisavam? Guardar a verdade do Evangelho e praticá-la. Segunda coisa, versículo 7, ele vai dizer: enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Então, firmados na fé que foram ensinados. Guardem a palavra, vivam a palavra, com base naquilo que vocês foram ensinados. E uma quarta questão no versículo 8, ele diz: tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo e não em Cristo. Então desprezem aquilo que tem fundamento em ideias humanas e não em Cristo. Para a igreja de hoje, leia a palavra, guarde a palavra, viva a palavra, mantenha-se firme na fé e despreze os falsos ensinos. O que não tem base em Cristo não serve para nós. O que não tem base na Bíblia não serve para nós. O que tenta facilitar a nossa vida, deixar ela um pouco mais colorida, não serve para nós. Até porque ele não disse que a vida cristã é fácil. Ele só prometeu estar conosco todos os dias. Isso já é muita coisa. Mas ele não disse que ia ser tão fácil. Ele não nos enganou. O primeiro obstáculo, meus irmãos, para o avivamento é a incredulidade. E não só tem lá fora, não. A incredulidade pode acontecer na igreja. Veja que nesses 3 versículos que a gente acabou de citar, Paulo aponta para a necessidade de se guardar aquilo que foi pregado, traduzindo em prática na nossa vida. Se nós lermos a história da igreja e examinarmos os períodos de decadência que a igreja viveu, em que ela não exercia influência alguma na sociedade, nós vamos encontrar que o que caracterizou esses momentos foi uma negligência das verdades fundamentais do Evangelho. Ou seja, as pessoas diziam que eram crentes, mas viviam como incrédulas. Foi assim na Idade Média, seguido pela Reforma Protestante. Foi assim no século XVIII, antes de surgirem homens como George Whitefield, John Wesley e Charles Wesley. Foi assim no século XIX, na Irlanda, antes de surgirem homens como, por exemplo, Robert Murray McCheyne e também o nosso querido Lloyd Jones, congregacional. Você tinha uma indiferença acentuada à doutrina do Evangelho. O povo já tinha a Bíblia na sua mão, mas ela levava poeira nas estantes e não era tocada dia nenhum. Enquanto a incredulidade é um obstáculo, a redescoberta e a guarda dessas verdades essenciais não somente protege a igreja, mas leva ela ao avivamento. Entenda que aqui eu citei 3 momentos históricos. Nos 3 havia incredulidade, mas os momentos de incredulidade foram seguidos de momentos, sim, de avivamento. Momentos, sim, de redescoberta da palavra de Deus. Por que eu digo redescoberta? Porque a palavra sempre esteve aqui. Não existe novidade, meus irmãos. Tem muita gente aí tentando toda semana trazer uma novidade para o povo de Deus. Não existe novidade, está tudo aqui. Tudo que foi revelado está aqui, o cano fechou. Essa é a palavra de Deus, inerrante, infalível e suficiente palavra de Deus. Então, algumas dessas verdades que estão sendo negligenciadas, inclusive nos nossos dias, e que são obstáculos para um avivamento. A primeira delas é relativa a um Deus vivo, soberano, transcendente e imanente, ou seja, que está no seu alto e sublime trono, mas também no meu e no seu coração. As pessoas têm esquecido disso, que Ele é um ser
relacional, é um ser pessoal, ao mesmo tempo que é o soberano sobre todas as coisas. Ele interage com a sua criação, ele age em todas as coisas para o bem dos que o amam, dos que foram chamados segundo o seu propósito. O versículo 9, meus irmãos, aqui de Colossenses capítulo 2, vai apontar para a realidade de que em Cristo habita corporalmente a plenitude da divindade. A questão das duas naturezas de Cristo ainda hoje é uma complicação, até mesmo no nosso meio. Dois textos que confirmam essa afirmação, de que em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Filipenses 2, de 5 a 8 diz: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, ele já afirmou, embora sendo Deus, então Cristo é Deus. Se você ainda tiver dificuldade, tem outro versículo que diz: eu e o Pai somos um. E ele diz: embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado na forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Outro texto, João 1,14: aquele que é a palavra, tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Nós não podemos negar essa verdade se queremos experimentar um avivamento. O versículo 10 traz que, por estarmos em Cristo, cabeça de todo o poder e autoridade, nós recebemos a plenitude. Por estarmos em Cristo, nós fomos feitos novas criaturas e recebemos a plenitude de vida e a plenitude do perdão dos nossos pecados, por meio do seu sangue. Uma segunda verdade que não podemos esquecer é sobre a autoridade da Bíblia. Ela continua sendo a nossa regra de fé e prática. Ela continua sendo suficiente, repito, suficiente, gloriosa, infalível, inerrante palavra de Deus. Nada menos que isso. Nada menos que isso. Um parênteses aqui: não dê ouvidos a quem diz que a Bíblia tem erros. Errado é quem não passou pelo conserto de Deus. Errado é quem ainda não passou na carpintaria de Jesus. Errado é quem ainda anda em caminhos tortuosos. Não dê ouvidos àqueles que falam de tantas e tantas traduções. Meus irmãos, é fenomenal o que a Bíblia nos apresenta. Um escrito de 2000 anos, mais de 2000 anos, que teve uma interrupção na sua escrita de 400 anos, e que de Gênesis a Apocalipse tem um tema central. Não se quebra 1 milímetro da sua estrutura temática, e toda a sua essência foi preservada. Tem coisa que foi escrita talvez em 1950 e que nem existe mais. Tem livro que vai ser escrito agora na nossa época e só vai ter uma edição, uma tiragem de 1.000, 2.000, 3.000 exemplares. Daqui a 20, 30 anos ninguém tem mais. Você vai... Quantas vezes a gente está fazendo universidade, vai procurar no sebo algum livro que algum professor indicou e a gente não encontra mais. Acabou. Perdeu-se na poeira do tempo. E a palavra de Deus é atemporal. É eterna como ela é eterna. E o seu poder continua sendo também eterno. Se nós queremos viver um avivamento, nós temos que estar alicerçados na palavra e tê-la como autoridade sobre as nossas vidas. Uma terceira verdade que não pode ser esquecida é que o homem é pecador e está sobre a ira de Deus. O homem é pecador e está sob a ira de Deus. O homem não está doente, o homem não está mais ou menos bem. O homem sem Deus está morto, sem vida, presta para nada. O homem ímpio precisa de novo nascimento, de regeneração. Caso contrário, o seu destino eterno a gente sabe qual é: inferno.
Não tem outra palavra. Parece que ficou meio difícil da gente compreender isso. Ou é céu ou é inferno. Ou é salvação ou é perdição. Ou é vida eterna ou é morte eterna. Acabou. Não tem meio termo. Não existe estado intermediário, não existe segunda chance. Acabou. Morreu com Cristo, glória. Morreu sem Cristo, inferno. Amém. Ponto. O versículo 11 evidencia a regeneração que ocorre na nossa vida, na vida dos eleitos de Deus. Em Cristo nós fomos circuncidados não por mãos humanas. Meu irmão, o sinal que você tem em Cristo não é externo, porque isso não vai dizer muita coisa. O sinal é interno, é o seu coração circuncidado por Ele. Ele diz: a circuncisão não foi feita por mãos humanas, mas a circuncisão do coração feita por Ele, que é o despojar do corpo da carne, ou seja, o abandonar das velhas práticas. O que é que mostra que você é crente? Porque você não é mais o que era antes. Aquele que mentia, não mente mais. Aquele que roubava, não rouba mais. Aquele que adulterava, não adultera mais. Aquele que se encantava com as coisas do mundo, tem outras prioridades, agora serve a Deus. A diferença, a tão falada diferença, é isso que mostra que nós somos dele. Aquele que não está em Cristo não passou por essa circuncisão, então ele continua sob a ira de Deus. As pessoas estão vivendo tranquilas demais para quem vai passar pela ira de Deus. As pessoas nesse mundo estão muito preocupadas em destinos paradisíacos, quando o destino final da vida delas não será tão paradisíaco assim. Você aqui na terra pode ir para Dubai, você pode ir para Ibiza, para Saint-Tropez, aqui também para Florianópolis, para Fernando de Noronha, vai ser lindo, maravilhoso, mas será terrível se a sua alma repousar no inferno, no lago de fogo e enxofre. Não adianta usufruir de tudo isso aqui, que Ele deixou para que a gente usufruísse, mas sem ter certeza de salvação. Os homens continuam perecendo e estão morrendo sem saber que há um Deus nos céus que salva aquele que invoca o seu nome. Romanos 7, 18, 24 diz: sei que nada de bom habita em mim, isto é, na minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas eu não consigo realizá-lo. Miserável homem que eu sou, quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? Com Cristo nós temos vida eterna, sem Ele os ímpios têm como destino a morte eterna. Esse é um entendimento que precisa ser alcançado nos tempos de avivamento. Se não avivamento não existisse, então é porque não foi avivamento. Se pessoas não começarem a compreender que estão indo para o inferno e que precisam mudar totalmente, radicalmente de vida, isso não foi avivamento, foi só um sopro, foi só uma ilusão. No avivamento pessoas compreendem: eu sou pecador, eu preciso mudar de vida e eu não faço nada por mim mesmo. Eu quero fazer o bem, não consigo. Quem faz por mim? É Cristo que faz por mim. Nós somos terríveis, meus irmãos. Se nós largarmos da mão dele, estamos perdidos. O que habita no nosso coração é a tendência totalmente para o mal. A gente olha para uma criancinha pequenininha e diz: como é que ela pode fazer isso? Meu irmão, pecado. Como é que uma criança, como é que um adolescente entrou numa escola e saiu atirando contra os seus colegas? Isso chama-se pecado. Controle do pecado na vida de quem não conheceu a Cristo. Agora, pega essa mesma pessoa, dominada pelo poder de Deus, é outra criatura. Outro obstáculo que nós vamos ter a impureza doutrinária. Quando se fala em avivamento, necessariamente nós temos que incluir algumas doutrinas, como a da transcendência, da soberania de Deus, da autoridade da Bíblia, a doutrina do homem em pecado e sob a ira de Deus. Mas isso nos leva a outra doutrina, uma das mais importantes: a pessoa de Jesus Cristo. Todo o texto na Bíblia tem caráter cristológico, ou seja, aponta para Cristo. Cristo é central, Cristo é crucial, a Bíblia toda fala a respeito dele, porque é nele, é através dele que Deus visita o seu povo e redime o seu povo e providencia a salvação.
Os últimos 3 versículos do texto de Colossenses que nós lemos expressam isso. É pela graça de Deus, mediante a fé em Cristo, que nós somos salvos. O seu sacrifício, o derramamento do seu sangue nos justifica, e de uma vez por todas. O versículo 13 aponta para o nosso estado pecaminoso antes de Cristo. Nós estávamos mortos, mas Deus nos vivificou com Cristo. Nos perdoou todas as transgressões. Todas as transgressões. Quando você pecar, quando eu pecar, nós devemos colocar a mão na cabeça. Mas não é de desespero porque a gente pode perder a salvação. É de desespero porque a gente está dando vazão ao velho homem. Chore pelos seus pecados, mas entenda que não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo. Quem garantiu a sua salvação não foi você, não são seus méritos, são os méritos de Cristo. O que Cristo fez, ninguém, nem nada, anula. Meus irmãos, Ele nos perdoou todas as transgressões, Ele cancelou o escrito de dívida que consistia em ordenanças, ou seja, ninguém é salvo pela lei. As ordenanças desse escrito de dívida eram contra nós. Ele diz aqui, nos era contrária, pela lei ninguém se salva. Você pode obedecer a lei toda e você não vai conseguir, eu tenho certeza. Ninguém conseguiu, a não ser Cristo. Então, se você quer obedecer a lei, mesmo sabendo que não vai ser salvo por ela, esteja fiado nos méritos de Cristo. Mas entenda que a salvação é pela graça, é mediante a fé. A lei só nos diz o que nós somos. E pela graça, mediante a fé, Cristo nos faz aquilo que Ele quer que nós sejamos. Nós temos aqui que Ele despojou poderes e autoridades, Ele fez deles um espetáculo público e triunfou sobre eles na cruz. Meus irmãos, sem Cristo não há vida, logo, sem Cristo não há avivamento. Sem Cristo não há avivamento. Fala-se exaustivamente da ação do Espírito Santo no avivamento. Consideremos então a obra do Espírito Santo. Nós entendemos que nós dependemos do Espírito Santo para realizar a obra de Deus. Nós sabemos que a igreja deve orar por uma visitação do Espírito Santo, por um genuíno avivamento. Mas a suprema obra do Espírito Santo, como o próprio Senhor declarou, é glorificar a Cristo. João 16, 13 e 14. Mas quando o Espírito da verdade vier, Ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir, e lhes anunciará o que está por vir. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. O Espírito Santo tem como obra suprema glorificar a Cristo. No avivamento, o Espírito Santo é fundamental para nos fazer compreender que toda a glória é para Cristo. Outras doutrinas que são vitais à vida cristã são a justificação pela fé e a regeneração, que o texto já tratou em outros versículos. Da justificação, quando ele fala da remoção do escrito de dívida por Cristo, e da regeneração, quando nós entendemos que a circuncisão do coração feita por Cristo é abandonar as práticas do velho homem. Nós temos que compreender essas verdades, nós temos que ser ortodoxos, fiéis à palavra de Deus, mas nós não podemos deixar que a nossa ortodoxia seja morta ou nos leve a ficar inertes, parados, frios, indiferentes. Pelo contrário, no período de avivamento, nos nossos corações são relembrados e voltados às doutrinas essenciais do Evangelho, e isso necessariamente nos faz agir de modo diferente. Não dá, meus irmãos, não tem condição de nós sermos sacudidos pela pregação do Evangelho semana após semana. Nós sermos relembrados da mudança que é necessária nas nossas vidas, domingo após domingo, e vivemos da mesma forma, segunda após segunda. Não dá. Nós sabemos o que é correto, nós sabemos o que é preciso fazer, nós sabemos o que é necessário para a nossa vida espiritual ser produtiva, então vamos obedecer a palavra. Vamos obedecer essa palavra que nos é pregada e transformar em prática os preceitos que nos são ensinados.
Por último, eu quero falar rapidamente das características gerais do avivamento e o seu principal propósito. Nós já consideramos, durante essa exposição, algumas das características gerais do avivamento. Primeiramente, um senso da majestade de Deus. Você reconhece que Ele é Senhor de todas as coisas, Ele produz avivamento e não nós. Segundo, a pecaminosidade pessoal. Você sabe que você é pecador. E os pecadores que aí estão sob a ira de Deus. Nós somos pecadores, mas regenerados. Nós também temos a maravilha da salvação através de Cristo. Isso deve ser conhecido em tempos de avivamento. Nós temos também um desejo que os outros conheçam a Cristo. Nós precisamos pregar o Evangelho. Nós vimos também que de tempos em tempos, quando existe o avivamento, as pessoas estão conscientes da condução do Espírito Santo sobre todas as coisas, sobre a vida de toda a comunidade, entendendo que a obra fundamental do Espírito Santo é levá-las a glorificar a Cristo. Além disso, eu quero citar algumas outras características para em seguida nós concluirmos. É próprio de um avivamento que pessoas de todas as classes sociais, de todos os níveis intelectuais, de todas as idades e de todos os temperamentos sejam afetadas pelo avivamento. Ou seja, se é avivamento de fato, todo mundo participará deste avivamento. Não existe avivamento em uma casa, não existe avivamento na vida de uma pessoa, porque, sinceramente, meus irmãos, não vem de Deus essa história de que fulano fala pela boca de Deus, nós temos que ir na casa dele, porque vamos nos alimentar da palavra de Deus somente pela boca dele, porque Deus fala diretamente com ele. Deus não fala diretamente com você também, não? Eu achei que você era regenerado, eleito de Deus, você conhecia a palavra de Deus, e quando você abria a palavra, era Deus falando com você. Não existe diferença. Não só em tempos de avivamento, não existe diferença. O Deus que está em você é o mesmo Deus que está em mim. O fato de eu ser pastor não me faz superior a você, a não ser na responsabilidade, com todo o rebanho que me é confiado. Mas não existe hierarquia. Somos todos servos. Somos todos ovelhas do mesmo rebanho. E nós somos felizes por ter esse pastor. É necessário, meus irmãos, enfatizar também que o avivamento é um período. Ele inicia-se, ele tem o seu ápice, mas ele também se encerra. Como eu disse no começo, nós não estamos vivendo um avivamento. Por quê? Porque ele não é eterno. Ele não dura toda a vida. São momentos específicos que Deus derrama do seu Santo Espírito para levantar novamente uma igreja que está decaída, está enderrocada, para que ela volte a viver segundo a sua palavra, segundo as suas ordenanças. Também dizer que os frutos, apesar de que ele é um período, que ele tem uma duração, mas os frutos, os resultados são permanentes. Então, se houve avivamento, mesmo que haja as exceções, um que se desvie, um que faça alguma coisa que não deveria, mas os frutos do avivamento são permanentes. Você tem pessoas que são trazidas aos pés do Senhor pelo período de avivamento, elas permanecerão. Elas permanecerão. O verdadeiro crente, meu irmão, persevera. O verdadeiro crente persevera. Essa é uma doutrina da reforma, a perseverança dos santos. E por que nós perseveramos? Porque somos fortes? Porque somos imbatíveis? Não, porque temos Deus. Ele nos faz perseverar, Ele nos capacita a perseverar. Ele segura nas nossas mãos quando elas estão descaídas, Ele firma os nossos pés quando eles estão trôpegos. É necessário também dizer que o avivamento é caracterizado por um profundo zelo por Deus. Precisamos ter zelo por Deus, e isso nos leva a uma manifestação invariável de santidade. Não tem como passar por um período de avivamento e não ter santidade na igreja. Não dá. A igreja vivendo como se nada tivesse acontecendo, a igreja percebendo a sujeira, a podridão lá de fora e não trabalhando para que o nome de Deus seja conhecido e toda uma realidade seja modificada. Há também um número de homens chamados ao sagrado ministério que aumenta consideravelmente. Isso me preocupa muito, porque quando eu deixei as cadeiras do seminário,
como professor, eu via que as turmas estavam caindo de número. E quem ainda hoje está no seminário percebe que as turmas começam com número e terminam muito menores. A minha começou com 28, terminou com 7, 25%. Mas graças a Deus, para a glória de Deus, os 7 continuam. Trabalhando cada um na sua frente, com o mesmo objetivo, a glória de Deus. Mas é fato que o avivamento tira o medo da gente de dizer assim, eu não quero que meu filho seja pastor, eu não quero que minha filha seja missionária, porque eles vão sofrer, mas você veio para cá para sofrer mesmo. Os que vieram antes de nós sofreram para que a gente estivesse aqui hoje, e nós temos que sofrer para os que vêm depois estejam aqui também. Evangelho é isso. Evangelho não é facilidade, evangelho é sofrimento, mas vitórias, porque Deus nos ajuda a passar por esse sofrimento, crescendo, amadurecendo, aprendendo para servir a Ele melhor. Então há um número de pessoas que são chamadas ao sagrado ministério, e há uma mudança moral na sociedade. Meus irmãos, a moralidade dessa sociedade que a gente está vivendo é quase nula. É quase nula. A gente vê, ninguém precisa dizer, a gente vê como as pessoas se vestem, como elas falam, como elas tratam umas às outras, como elas se conduzem nas suas casas, como elas estão se conduzindo nos seus locais de trabalho e também na igreja. E a gente percebe que a moralidade desses dias é muito baixa. Como aumentar o nível dessa moralidade? Orando a Deus por um avivamento. Nós entendemos que o homem não pode produzir avivamento. Não há métodos para um avivamento. Não podemos controlar um avivamento. Quem decide quando começa, quando existe o ápice e quando termina, é o Espírito de Deus que é derramado sobre nós. Eu concluo respondendo uma questão que talvez deva ser a nossa preocupação depois de ouvir tudo que foi exposto nessa noite. Por que Deus faz isso de tempos em tempos? São várias as respostas, as possíveis respostas, mas eu quero deixar com você a principal delas, com base em Josué 4, 24. Escute bem. Deus ordena períodos de avivamento para que os ímpios conheçam a mão do Senhor, que é forte. O nome do Senhor tem que ser proclamado. As pessoas têm que conhecer o Senhor, cuja mão é forte. Então Ele manda tempos de avivamento para isso, para o convencimento dos ímpios. Mas Ele também envia tempos de avivamento para que os santos temam a Ele todos os dias. Convencimento dos ímpios, santificação, edificação e crescimento dos santos. Meus irmãos, vamos orar por um avivamento. Isso não é pecado. Pode orar pelo avivamento. Precisamos dele. Como eu disse, não estamos vivendo um, mas precisamos de um. Oremos pelo avivamento. Oremos por um derramado do Espírito sobre a igreja nos nossos dias. E que seja reconhecido nesse tempo as características de um genuíno avivamento, que depois os resultados permaneçam, até que Deus envie outro. Mas oremos também para que não seja necessário tão rápido um novo avivamento. Porque nós também entendemos que toda vez que um avivamento vem sobre a igreja, é porque períodos de decadência vieram antes. Então, além de orar por um avivamento, porque é necessário hoje, urgente, vamos também orar e vigiar. Viver a palavra. Buscar viver em santidade e fazer o nome de Deus ser proclamado, conhecido, temido, honrado e glorificado por nós, hoje e sempre. Deus nos abençoe, nos dê um avivamento
e nos mantenha firmes na fé.